Os saludo a todos com la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, todos me han puesto muy difícil ahora en compartilhar algo. Después de tudo que hemos hablado aquí, creo que já poderíamos ir a nuestra casa e estaríamos bem alimentados, verdade que sim? Pero Deus é Deus, não? E Ele opera da maneira que Ele quer operar. Então, se vamos empezar, e me gostaria de começar dizendo algo banal, pero depois vão entender o que eu vou dizer. El domingo passado ha sido la final del Mundial. Creio que todos hemos estado pendentes de isso, não? E todo esse tempo que creio que ha sido um mês, mais ou menos, eu he estado mirando, reflexionando todo que passava por la tele, he visto, e eu mesma, não? He mirado mis reações, porque vamos, gol, não? Todos nós outros, creio que hasta que os que não degustam o futebol, hemos hecho algo assim, verdade? Pero, e eu he estado reflexionando sobre esse tema que quero compartilhar com vocês hoje, porque he aprendido muitas coisas e me gostaria compartilhar com vocês. Tanto que he puesto o título desse mensagem como La verdadeira adoração. Vamos abrir nossa Bíblia em São João, capítulo 4, versículo 23. São João, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, e a hora é quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Padre em espírito e em verdade, porque também é o Padre, tales adoradores, busca que lhe adore. Irmão, esse texto nos diz que Deus está buscando adoradores, não? Adoradores em espírito e em verdade. E isto me surpreende. Como Deus está buscando? Porque Deus é o Criador de todas as coisas, não? Por lo tanto, é o dueño de tudo, não? Todo o universo está em suas mãos. Pero parece ser que Deus anhela algo mais, algo que Ele não pode ter se não lhe damos nós outros, que é a adoração. E a questão não é se em esta sala há adoradores ou não. Sim, há adoradores, porque todos somos adoradores. Hemos sido criados adoradores. De hecho, adorar é tão natural para nossa alma como respirar é para nosso corpo. Todos os que estamos aqui somos adoradores. Todos os que caminham por las calles de Antequera são adoradores. E todos os hacemos muito bem. Incluso os que não são cristianos, como he podido ver em El Mundial, não? Os que não são cristianos são adoradores. E mira, e não ha sido necessário nem sequer fazer um taller sobre a adoração, porque são perfeitos adoradores. Lo hacen muito bem. Então, se outra vez repito, a questão não é se em esta sala há adoradores ou não. Somos adoradores. Pero a pergunta é: adoradores de quê? Ou adoradores de quem? Em El Mundial he visto um nível de adoração impressionante. E eu, em poucos lugares, he visto esse nível de adoração. Até mesmo em telediário, o jogador esse francês, não, com sua copa, he visto umas expressões de adoração que é impressionante. Pero e nós outros? E nós outros? Adoramos a quem? Ou a quê? He visto um pueblo, não, em El Mundial, he visto um pueblo entregado.
He visto um pueblo com umas expressões de adoração impressionantes. Quem é o Salmo 95 é o Senhor reclama para si mesmo. He visto gente gritando, he visto gente chorando, gente que ponia toda a sua esperança em seu ídolo, não? Em sua estrela. E he buscado em dicionário a definição da palavra adoração. Pero antes, les voy a decir lo que no es adoração. Adoração não é cantar. Adoração não é levantar nossas mãos. Adoração não é arrodilhar-se. Isso são expressões de adoração. A verdade é que a verdadeira adoração a Deus vai muito mais do que isso. A verdadeira adoração a Deus tem a ver com algo bem mais profundo que nasce desde o coração. E quando é dito Deus, é porque hoje, a hora mesmo, é visto verdadeira adoração, verdadeiros adoradores aqui, reconhecendo a Deus, rendindo-se e sabendo que Deus é o Senhor de sua vida. E isso eu digo, Deus é Deus e opera da maneira que opera, porque Deus é Deus. É visto aqui. E como é bueno, não? Saber que tudo se vai encarrando. Então, como eu estava dizendo, a adoração tem a ver com algo mais do profundo de nosso coração. Eu he encontrado algumas definições de adoração, tales como reverenciar ou rendir culto a um ser que se considera de natureza divina, não? Também amar com extremo, gustar de algo extremadamente, tener puesta la estima ou veneração em uma pessoa ou coisa. Agora, para simplificar, vou dizer que adoração é poner algo ou alguém em el trono de nuestro coração. Pero muitas das vezes, para as coisas... Me equivocar. Vamos ler em Mateus 6:21. São Mateus, capítulo 6, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesouro, allí estará também vuestro coração. Esse texto nos disse que o coração e o tesouro sempre terminam em el mesmo lugar. E aí me pergunto, como vou a saber onde está meu tesouro? Qualquer coisa que haga para satisfazer aquele que está sentado em el trono de tu coração, aí estará tu tesouro. Tudo aquele que vem em primeiro lugar em tu vida. A maneira como gasta tu dinheiro, a maneira como invierte tu tempo, a maneira como invierte tu esforço. Esse será o rastro de tu tesouro. Se reflexionamos onde vertimos a maior parte de nosso tempo, nosso dinheiro e nosso esforço, aí estará nosso tesouro, não? Uma das definições de adoração é gostar de algo extremadamente. E meditando sobre isso, he visto que é verdade, que quando nos gusta algo ou alguém, hacemos o impossível. Pero muitas das vezes, para as coisas de Deus, não temos tempo. O dinheiro não alcança, que não me vai alcançar para chegar ao mês, não? Será que somos adoradores de lo correto? Como eu disse antes, a adoração a Deus é algo bem mais profundo. Adoração não é um estilo de música, e sim, mais bem, um estilo de vida. Vamos ler em São Mateus,
em capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de lábios me honra, mas su coração está lejos de mim. E na primeira parte do versículo 9, pois em vano me honra. Então, essa é a adoração que Deus não aceita, que não é aceitada por Deus. Porque muitas vezes venimos ao culto, muitas vezes cantamos, levantamos nossas manos e estamos aqui, pero parece que não estamos. E muitas vezes hacemos as coisas como um ritual, não? E essa a Deus não lhe gusta, porque muitas vezes sale as coisas de nossa boca, sale em vano, e em vano significa zero, zero, a Deus não lhe gusta. E também, como eu disse antes, que a verdadeira adoração é um estilo de vida, que muitas vezes nós outros hablamos, não, com nossa boca, predicamos, hasta predicamos o evangelho, pero nosso estilo de vida é totalmente diferente. Aquilo que hacemos é distinto de isso que pregamos, não? Então, quero que há um exemplo de adoração que a mim me gusta muito, e vamos a ler em Lucas 7, 37 e 38. Evangelho de Lucas 7, versículo 37 e 38. Então, uma mulher de la ciudad, que era pecadora, ao saber que Jesus estava à mesa, em casa del fariseu, trajo um frasco de alabastro com perfume, e estando detrás de ele, a sus pés, llorando, começou a regar com lágrimas sus pés, e los enrugava com sus cabellos, e besava sus pés, e los ungía com el perfume. A esta mulher, irmãos, como podemos ver aqui, não lhe ha importado nada. Ella ha roto com todos os obstáculos, porque seguro que haveria muito em aquela época. Essa mulher seguramente era descalificada por la sociedade, pois a Bíblia nos disse que era uma mulher pecadora e não nos disse, não se sabe exatamente qual era o pecado, não? Pero os teólogos, não, aqueles que estudam muito a Bíblia, se supõe que era uma prostituta. E a prostituição era o mais baixo que havia. E ella se ha enfrentado a todos os obstáculos. Ella se ha enfrentado a ser rechazada, porque havia de muitos homens, né, e os fariseus, não? E ella podia ser rechazada, pero ella não se ha importado com nada. Ella não havia um lugar, ella ha buscado um lugar cerca de Jesus, e não havia, pero havia um rinconzinho ali aos pés de Jesus, não? E ali começou a adorar. Sua adoração não girou ao redor de uma música. Sua adoração vino do mais profundo do seu coração. Ella não se importou com o coste, não? Del perfume, né? Ella não se importou com que a gente lá mirasse com desprezo, que seguramente ali os homens, né, os fariseus lá estariam mirando com muito desprezo. Ella não se ha importado com nada. Por quê? Tudo que ela queria era agradecer a seu Salvador, não? Tudo que ela queria era estar a seus pés, rendida, adorando-lhe. Então, irmãos, adoração a Deus é rendir. Adoração a Deus é reconhecer que não há nada, nem nada mais importante em nossa vida que nosso Deus. Outro exemplo de adoração que quero compartilhar está em Gênesis 22. Há muitos exemplos na Bíblia, pero he corrido apenas dois porque
não me torne muito pesada. Gênesis 22. Versículo 1, 2 e 3. Aconteceu depois dessas coisas que probou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: Heme aqui. E disse: Toma agora tu filho, tu único Isaque, a quem amas, e vê-te a terra de Moriá, e oferece-lo a dia em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão se levantou muito de manhã, e enalbardou seu asno, e tomou consigo 2 servos suyos, e a Isaque, su filho, e cortou lenha para o holocausto, e se levantou, e foi ao lugar que Deus lhe disse. Todos conhecem esse passagem, verdade que sim? Abraão é o amigo de Deus, não? Abraão é o padre de la fé, não? Aqui podemos ver que há uma contradição. Isaac era o filho de la promessa. E agora, anos depois, Deus lhe pede a Abraão que dê a Isaac em sacrifício, não? Sin embargo, Abraão não duda. Sin embargo, Abraão não questiona. Não faz nenhuma pergunta. Quando Deus lhe chama, ele já se lo disse: Heme aqui, Senhor, heme aqui. E também, aqui na Bíblia nos diz que, em o versículo 2, que Abraão, em o versículo 3, que Abraão se levantou muito de manhã, quer dizer, quase que imediatamente, Abraão obedecido ao Senhor, quase que de imediato. E quantas vezes o Senhor nos pede algo, e nós outros dissemos: Senhor, vou fazer algumas coisas, dá-me uma semana, porque Abraão podia haver dito a Deus, não? Senhor, dá-me uma semanita, porque tenho que deixar as cositas aqui toda arreglada, não? Porque era um viagem de 3 dias, não? Pero não. Abraão, de imediato, já se ha posto a caminho, já se ha preparado, né? Ha corrido a seu filho e ha preparado a lenha para o holocausto e tudo. E me imagino também que durante estes 3 dias, não? Que Abraão ha caminhado com seu filho em direção ao monte onde o Senhor lhe havia dito que fora. O que será que não habrá passado por sua cabeça, verdade? Porque era muito contraditório tudo, porque Isaac era o filho da promessa e agora o Senhor lhe pedia em sacrifício. Imagina-te. Se a um de nós outros, o Senhor nos pede a nosso filho, não? A nosso único filho. E aqui a Bíblia nos diz, né? A seu único Isaac. A quem mais ama. Que Deus sabia que Isaac era o que Abraão mais amava. E adoração, irmãos, é obediência. Adoração é obedecer ao Senhor sem questionar-lhe. Te vou fazer uma pergunta. Pero não hace falta que me responda, porque o Senhor me ha perguntado a mim esta hora. Está disposto a obedecer ao Senhor? Está disposto a dar o que mais ama ao Senhor? Aquilo que está ali, em el trono de tu coração, aquilo que está aí, em el centro de tu vida, está disposto a ser esta ofrenda ao Senhor? Quizás o Senhor te está pedindo alguma coisa há esse tempo e tu aún tens dúvidas. Esse chamado que tu tens, que vas deixando para depois, quizás quando Deus arregle as coisas, ou esse ministério que tu tens, que está aí estancado.
Quizás o Senhor te está pedindo que aparte um tempo para Ele, porque com a vida que levamos hoje em dia, só vivimos correndo muito, não temos tempo, não? Quizás o Senhor te está pedindo isso que não pode passar um dia assim, o teléfono, as redes sociais, a televisão, o futebol, o juego. Te vou a perguntar, hermano, e a ti? O que queres ofrendar ao Senhor esta manhã? O que queres tu ofrendar ao Senhor esta manhã? Como adoração. Porque como hemos comentado, a adoração nasce desde aqui, não? Desde o mais profundo de nosso coração. Que tens tu para ofrendar? Que queres tu ofrendar ao Senhor? Isso é o que o Senhor nos está perguntando esta manhã. Né? E me gostaria de invitar que Elias venisse aqui para cantar uma canção. E me gostaria de invitar que todos passassem aqui adelante. E se tu sente, e mientras Elias canta, vamos estar orando todos e tu haces tua ofrenda. Tu haces tua adoração. Solo tu e Deus. Apenas tu e Deus. E venga, levantar. Salir de vuestra comodidade. E depois pido a Miguel que encerre todo com uma oração.